Cumprimento a amada igreja na gloriosa Santa Paz do Senhor Jesus, amém? 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 Vocês estão com fé mesmo? Irmãos, antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, eu subi no altar e não orei, eu estava cumprimentando os irmãos. Então eu gostaria de dobrar meus joelhos e orar antes de assumir o altar santo do Senhor, porque eu aprendi que quando nós assumimos o altar do Senhor, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Amém? Podemos? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, ó Deus, diante de Ti, da Tua presença, Senhor, para poder Te pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões, das minhas iniquidades, ó Pai. Senhor, por tudo aquilo que tenho feito, que tem desagradado os vossos olhos, o vosso coração. Senhor, estou aqui, meu Pai, não porque tenho nada de mim para falar para este povo, mas sim, meu Pai, porque serei conduzido pelo Teu Santo Espírito, o mesmo que até aqui nos trouxe, o mesmo que até aqui esteve com este povo e estará até o fim, Senhor, desta cruzada. Ó Senhor da glória, fala conosco, ó Pai, nesta noite. Eu sei que a palavra foi direcionada pelo Teu coração, eu sei que a palavra foi direcionada pelo Teu Santo Espírito, porque muitos aqui, meu Pai, necessitam de um milagre, muitos aqui, ó Pai, necessitam de uma resposta do Senhor, muitos aqui necessitam, Pai querido, Deus amado, que o Senhor é quem está no controle de tudo. Aqui estou eu, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Abençoe o Teu povo, abençoe esta igreja, abençoe esta cidade, abençoe os pastores, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, abençoe os membros desta igreja. Pai querido, Deus amado, que possamos aqui sentir a Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, eu confesso que meu coração, desde quando eu estava vindo para cá, eu estava ardendo por uma outra palavra. A minha esposa me perguntou sobre o que eu iria pregar. Aí eu falei com ela que seria sobre Jesus no meio dos doutores. Mas agora, quando o pastor André assumiu e começou a orar, Deus me direcionou uma outra palavra. Porque eu sei que tem gente aqui que está precisando. Eu sei que tem gente aqui que está se sentindo jogado. Tem gente aqui que está se sentindo humilhado, que foi esquecido. Principalmente tem gente que está se sentindo traído. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, e eu tenho certeza que após esta palavra direcionada por Deus, seu coração jamais passará por isso novamente. Vamos lá em Gênesis 37. Gênesis 37. Aleluia, glória a Deus. E eu vou ler somente um versículo. Gênesis 37, versículo 3. 2 versículos, perdão. Versículo 3 e 4. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Podemos ler? Aleluias. E diz assim a palavra santa do Senhor: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Deus amado, mais uma vez estamos diante de Ti. Mais uma vez me coloco diante da Tua disposição para fazer o querer e o desejo do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Senhor, que esta palavra sirva, meu Deus, de alimento para aqueles corações que necessitam, em nome de Jesus. Todos nós conhecemos a passagem que José foi invejado. Todos nós sabemos que
outrora Jacó, pai de José. Depois o próprio Deus mudou seu nome para Israel. José era o filho mais querido de Jacó, porque além dele ser filho da sua velhice, ele guardava os princípios e a obediência a seu pai. E os seus irmãos, por serem meio rebeldes, não gostavam, porque, vamos dizer assim, ele caguetava os seus irmãos do seu pai. Quando eles iam para o campo apacentar as ovelhas, aí eles aprontavam. E José, quando via, não achava certo, não concordava, e falava para o seu pai: não se preocupa não, porque você recebeu algo diferente de Deus, e ninguém consegue tomar o que Deus deu para você, assim como não conseguiu tomar a túnica de José. Para eles poderem tomarem a túnica de José, porque era mais colorida, mais bonita, eles tiveram que armar contra José. E não se preocupem se alguém armar contra vocês. Não se preocupem. E José, por ser correto, honesto, justo, obediente a seu pai e obediente a Deus, José pagou um preço muito caro, muito alto. E todos nós, às vezes, por sermos honestos, pagamos um preço alto. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não aceitam que nós sejamos honestos, e eles querem que nós sejamos como eles, corruptos, mentirosos, falsos, enganadores, ladrões, prostitutos. E por nós termos algo diferente que Deus deu para nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, eles não concordam. E aí o que foi que fizeram com José? Vamos armar contra ele. O nosso pai gosta mais dele do que de nós, então vamos armar contra ele para tirar ele do cenário. E ali foram. José, quando foi, irmãos, não se preocupem, quando Deus lhes ordenarem a vocês, a nós, observarmos algo que alguém está fazendo, não se preocupe. Não estou dizendo você vigiar ninguém, estou dizendo, sabe o quê? Vocês são dirigentes de círculo de oração, vocês são dirigentes da mocidade, vocês são um pastor, vocês são um presbítero, um diácono, e o pastor da sua igreja direcionar em suas mãos um trabalho. Não se preocupe se alguém começar a te criticar da maneira que você está conduzindo o trabalho, que seja na presença de Deus. Se preocupa não. E ali a única maneira que eles armaram para poder tirar José de cena foi forjar a morte de José. Sabe o que acontece? Muitas vezes quem tenta nos matar não é quem está na rua. Muitas vezes quem tenta nos matar não é os outros de fora, são os de dentro da nossa própria casa, são os de dentro da própria igreja, tentando abater a nossa fé, tentando nos jogar no chão, tentando nos desanimar. E aí o que foi que eles fizeram? Todo mundo conhece a história, todo mundo sabe. Lançaram José na cisterna. Ele foi jogado na cisterna pelos seus próprios irmãos. E eu quero falar um pouquinho de 4 coisas que acontecem quando nos lançam na cisterna. Primeira coisa, quando nos lançam na cisterna, é que nos arrancam o direito de liberdade, de enxergar na linha do horizonte. Porque todo sonhador olha para frente. Alguém de vocês aqui já viu alguém ter um sonho e sonhar e olhar para trás? Nós sonhamos e olhamos para frente. Nós dizemos assim: lá no futuro eu quero ter isso, no futuro eu quero ser isso, no futuro eu quero conquistar algo. Para frente. A primeira coisa que eles fazem quando nos lançam na cisterna é tirar a nossa visão do horizonte, a visão de olhar para frente. Sabe por quê? Porque eles não querem enxergar, eles não querem olhar para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, porque nós estamos caminhando em frente, para não deixar as coisas passadas para trás, não nos apegamos às coisas do passado, porque é o futuro que nos move.
A segunda coisa que arrancaram de José é de andar em linha reta. Sabe por quê? Uma cisterna aqui todo mundo conhece, um poço. Ou ele quando é uma cisterna, que lá a gente chama cisterna de duas coisas. Cisterna é uma coisa, poço é outra. Poço para nós lá, capixaba, é redondo. Cisterna é quadrado. Então quando se lança alguém numa cisterna, a pessoa fica andando assim, só dentro daquele perímetro ali quadrado. Você não consegue andar para frente. Você não consegue seguir em frente. Você não consegue andar. E quando nós andamos em círculos, ou mesmo no ambiente quadrado, nós não saímos do lugar. Estamos presos. Não saímos do lugar. Estamos aqui, andando em círculo, círculo. Mas se alguém te jogou dentro de uma cisterna, não se preocupa não. Continua firme. Continua firme. Porque o final da história é diferente. Terceira coisa que fizeram com José, quando lançaram ele na cisterna. Sentaram na tampa da cisterna. A cisterna só tem uma entrada e uma saída, não é isso? Só entra por um lugar e só sai pelo mesmo. Aí foram sentar em cima. Sabe para quê? Para José não sair. Querem controlar a sua vida, vigiando o que você está fazendo. Querem tosar o que você precisa e o que você faz. Estão querendo tosar o ministério de Deus na sua vida. Só que o ministério de Deus, ninguém dosa na vida de ninguém não. Mesmo que você esteja dentro de uma cisterna e alguém sentou em cima, se você continuar buscando, sendo fiel a Deus, Deus vai te encher, Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar. E quando você sair, eles vão ver que não adianta nada sentar na cama da cisterna. Sabe por quê? O Deus que te deu o sonho é o mesmo Deus que tem poder para cumprir o sonho que Ele te deu. A quarta coisa que fizeram com José quando lançaram ele na cisterna. Irmãos, eu estou sendo rápido porque a hora não ajuda não. Isso aqui é coisa para 2 horas. Um dia eu inventei de ficar comigo mesmo lá. Quando eu olhei no relógio, 2 horas e meia. Sabe por quê? Você vai lendo, você vai observando e Deus vai te falando. Deus vai te falando, Deus vai te falando, Deus vai te falando, Deus vai te trazendo à tona, Deus vai mostrando para você. Sabe o que acontece? Deus, quando você busca a palavra dele para estudar, o próprio Espírito Santo dele, eu creio e tenho certeza que o Espírito Santo senta do teu lado e vai te falando e vai te mostrando. Quarta coisa que fizeram com José: inverter a geografia física do quadro dele. Aquele que tem sonhos, ele joga na cisterna. E jogaram José na cisterna. Por que mudaram a geografia física? José, quando estava com os irmãos, ele estava em cima. Quando jogaram ele na cisterna, ele foi sabe por quê? Porque quando você está em cima, eles têm que te olhar no mesmo nível. Agora quando você está lá embaixo, eles querem que você olhe para eles olhando para cima. Mas para cima só tem um que deve ser olhado. Para cima só tem um que deve ser buscado. E para cima só devemos olhar para um. Os sonhos de Deus não conhecem fronteira para aquele que crê. José tinha um sonho. Eu creio que ele deve ter pensado assim: estou em uma cisterna, os meus sonhos se acabaram, os meus irmãos não gostam de mim, os meus irmãos me lançaram aqui dentro, com certeza morrerei. Só que não foi ele que sonhou sozinho. Quem sonhou para ele foi Deus. Deus estava mostrando para ele em sonho o que aconteceria na vida dele daí a algum tempo.
E muitas vezes, por inocência nossa, nós contamos os nossos sonhos. E por confiança, nós contamos. E muitas vezes nos decepcionamos. Porque nós contamos o sonho para uma pessoa. E nós viramos as costas, daí a poucos minutos, tem dezenas de pessoas sabendo do nosso sonho. E a pior obra maligna que existe na vida do ser humano é o que havia na vida de José. Não na vida dele, na vida dos irmãos dele, perdão. A inveja. A inveja é a pior obra de feitiçaria que existe. E não se preocupe se por inveja estão te caluniando, não se preocupe se por inveja estão te defamando, não se preocupe se por inveja estão vindo aqui fazer contenda, fofoca para o pastor. Sabe por quê? A verdade vai ser revelada. A verdade vai chegar à tona. Se preocupa não. A palavra era outra, irmão. Desde quando eu vinha pelo caminho, a palavra que estava no meu coração era sobre Jesus Cristo no meio dos doutores. Mas não porque ele estava no meio dos doutores, porque Maria havia perdido Jesus. Mas isso deixa para outro pregador que vai chegar aqui no nome de Jesus. O negócio é com sonhos, o negócio é com perseverança, o negócio é com fidelidade, o negócio aqui é com honestidade para com Deus, o negócio aqui é perseverar no seu propósito, o negócio aqui é perseverar no sonho que você tem, o negócio aqui é você ser fiel a Deus para que Deus cumpra o sonho que Ele te deu. Segundo, até agora nós falamos somente de uma prisão. Segunda prisão é a prisão entre estranhos. Não tem parede, não tem limite físico, não tem teto, mas você não pode sair. Sabe por quê? Ele foi vendido como escravo. Agora, como escravo, vamos falar para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. De que você tem sido escravo? Você tem sido escravo de quê? Do álcool? Do fumo? Da prostituição? Da mentira? Da falsidade? Não tem parede, não tem teto, mas somos escravos. Não podemos sair. José não podia sair dessa escravidão que ele estava, dessa prisão que ele estava, porque ele foi comprado. José foi comprado, foi pago algo por ele, e nós também fomos comprados. Foi pago algo por nós, não em dinheiro em espécie, mas foi pago sangue, foi pago santidade, foi pago santificação por Jesus Cristo de Nazaré. Nós também fomos comprados. Glória a Deus, aleluia, Pai. E como a escravidão de José, no final todo mundo sabe que a escravidão dele acabou, a nossa também acabou quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Então por que permanecermos escravos? Por que continuarmos sendo escravos? Aleluia. Quanto para mais longe tentam te jogar da presença de Deus, quanto mais longe tentam te jogar dos teus sonhos, estão fazendo totalmente ao contrário. Estão fazendo totalmente ao contrário. Sabe por quê? Quanto mais longe tentam te afastar da presença de Deus, quanto mais para longe tentam te jogar dos teus sonhos, mais você está próximo da presença de Deus. Sabe por quê? É na dificuldade que oramos mais, é na dificuldade que jejuamos mais, é na dificuldade que buscamos mais, é quando vem a calúnia, quando vem a difamação, que nós recebemos força para poder buscarmos a Deus e nos fortalecer na presença de Deus. Paulo disse: quando estou fraco, estou forte. Deixa eles pensarem que estão te afastando. Deixa eles pensarem que estão te abatendo. Deixa pensar. Só permaneça firme, porque José permaneceu. José não se afastou da presença de Deus.
prisão da mordomia. Temos acesso a tudo, mas não somos donos de nada, só somos mordomos. Tomamos conta de tudo, mas nada é nosso. Tudo é do Rei Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos casa, temos carro, temos moradia, temos emprego, temos vestimento. Temos, não é nada nosso, tudo é dele. Se ele tirar, eu quero ver o que seremos de nós. Assim era José. José foi mordomo da casa de Potifar. José mandava na casa de Potifar. Depois de Potifar era José. Assim somos nós. Nós, como os ministros do Evangelho, como anunciantes da palavra do Senhor. Ô irmãos, vocês sabiam que os anjos queriam anunciar o Evangelho? Quem sabe disso? Quem sabe disso? Os anjos queriam anunciar o Evangelho. Olha o privilégio que nós temos. Deus disse: não, serão as minhas criaturas na terra. Nós somos os anunciantes do Evangelho do Senhor. Olha bem a confiança que Deus tem em nós. Os anjos são santos, vivem em santidade, vivem do lado do Deus vivo todo-poderoso. Mas Deus nos deu autonomia para que nós, e a incumbência para que nós anunciássemos o Evangelho. Nós somos mordomos, tomamos conta de tudo e nada é nosso. Nós tomamos conta das coisas simplesmente porque Deus confiou em colocar nas nossas mãos, assim como Potifar confiou em colocar nas mãos de José. Sabe por quê? Tudo que José punha a mão era abençoado. Tudo que José fazia dava certo. Tudo que José planejava funcionava. Tudo que José cuidava estava em perfeita condição. Tudo que José planejava e fazia prosperava. Glória a Deus. Aí Satanás, lá vem Satanás de novo, que ele não deixa nós, não nos deixa em paz. Mas por enquanto vamos falar das prisões que os irmãos de José colocaram ele. Depois da prisão da mordomia, vem a prisão do rei. A prisão do rei. Somos prisioneiros do rei. Como prisioneiro do rei, estamos sentenciados a morrer na casa do rei e viver para sempre com o rei. Nós mesmos, na prisão do rei, somos diferentes. Sabe por quê? José, quando Satanás enviou a mulher de Potifar para seduzi-lo, José lembrou-se dos ensinamentos que o seu pai havia dado e lembrou-se da doutrina santa do Senhor, do pecado. Porque se ele tomasse a mulher de Potifar e se deitasse com ela, ele estaria cometendo adultério. Então ele fugiu. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. José fugiu. José preferiu ser fiel a Deus do que ser fiel a um momento de prazer. José preferiu ser fiel a Deus do que ser fiel a satisfazer o desejo de alguém que havia sido enviado pelo diabo e satisfazer o desejo da carne. E nós estamos satisfazendo o desejo de quem? Da carne ou do Espírito Santo de Deus? De quem que estamos fazendo a vontade? Meu Deus. Estamos sendo fiéis a quem? A Deus ou a carne? Sabe por quê, irmãos? Um momento de prazer é um momento de prazer. Me diz alguém aqui, me diz alguém aqui, um momento de prazer que você teve em qualquer sentido, qualquer área, não vou especificar nenhuma, qualquer uma delas, qualquer uma, que
que prevalece na sua vida até após a tua morte. Qual? Me responde um. Um que seja, que vai permanecer após a sua morte, após a morte do corpo carnal. Me responde um. E José preferiu ser fiel a Deus. José preferiu, sabe o quê? José preferiu o prazer do Espírito, que era, sabe o quê? Que era a certeza de que Deus jamais o abandonara, mesmo quando ele estava na cisterna, mesmo ele sendo prisioneiro, sendo escravo, Deus jamais o abandonou. E ele sabia que ele permanecendo fiel, Deus honraria os teus sonhos, Deus o levaria aonde tinha lhe prometido, e ele sabia que as promessas de Deus jamais falhariam. Quem por causa dos sonhos foi vendido? Quem por causa dos sonhos se tornou escravo, por causa dos sonhos será liberto. Não se preocupa se por causa do teu sonho de ser servo de Deus, ser serva de Deus, alguém na tua casa não te trata mais com dignidade, te trata com indiferença. Não se preocupa se por causa do amor à obra de Deus, se por causa da sua honestidade com Deus, da sua obediência com Deus, na tua escola alguém te olha diferente. Sabe por quê? José foi olhado diferente. Só que José foi olhado diferente pelo ser humano e por Deus. E assim somos nós. O ser humano nos olha diferente e nos condena e nos julga. Mas Deus nos olha diferente e derrama sobre nós graça, unção e vitória e salvação. Deus nos olha diferente. Aleluia. Aleluia. Deus nos olha diferente. E tem para cada um de nós que somos olhados diferente algo guardado. E o negócio é forte, o que ele tem guardado. Jesus Cristo é tão misericordioso que ele guarda algo forte para nós. E José, quando fugiu da mulher de Potifar, ela se irou por ele ter fugido do pecado, e ela inventou sobre ele. José fugiu, creio eu que foi para o seu aposento, sem as suas vestes, e começou a orar a Deus. Só que para os sonhos de Deus acontecerem, é necessário um processo, né? Não é verdade? Quem que tem sonho de Deus? Aleluia. Só que para todos nós que temos sonho de Deus é necessário um processo. Verdade, papai. Há muito tempo atrás, eu trabalhava com transporte escolar e uma pessoa me pediu para levá-la em uma cidade um pouco distante da onde eu morava junto com meus pais. E eu fui levar essa pessoa. Eu não sabia onde era. Era uma mulher já com uma certa idade e eu não sabia onde era. E quando eu cheguei no local onde ela pediu, o sol estava quente, irmãos, era mês de dezembro. Eu não esqueço até hoje. Olha os projetos e os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Eu fui levá-la e quando eu cheguei no local, era um local tipo era uma rua de chão, tipo um comércio de 2 portas de aço assim, numa esquina, porém estava fechado. Aí um sol quente, era 2 horas da tarde. E lá quando o sol no mês de dezembro e janeiro esquenta de lascar mesmo, eu estava com sede. Eu falei para ela assim: a senhora me arranja um copo com água? Ela falou: não, tudo bem, pode, entra aqui
Eu vou bater na porta que eles vão abrir, a gente entra, você toma água e faz o seguinte, para você não ficar aí dentro da Kombi, aí nesse sol quente no meio da rua sozinho, você entra e fica aqui dentro. Tá bom. Meus irmãos, quando abriram a porta de aço, e tanto assim, que nós entramos, que passamos por uma portinha assim, chegamos num outro, num salão, Jesus amado, no centro de Macumba. Eu falei, rapaz, que lugar, vai fazer o quê? Aí eu sentei lá eles tinham tipo um banco de cimento em volta, todinho. Aí tinha uma outra porta, tinha um pano branco na porta, tinha uma mesa em um canto, outra mesa no outro canto, e uma mesa no meio, com um monte de quadro de imagem, um monte de imagem de barro. Aí eu sentei no cantinho e falei, vou esperar a água, porque eu vou ficar quieto aqui mesmo. Eu falei, não precisa água mais não, pode deixar. E sentei e fiquei quieto ali. Não quero água mais não. Irmãos, quando eu sentei, veio um rapaz correndo da onde tinha a porta, tinha uma cortina, um pano branco. O rapaz veio correndo. Sangue de Jesus tem poder. Eu nunca vi aquilo, eu já vi andar em parede lagartixa. Ser humano eu nunca vi não. Ele saiu correndo da porta, do jeito que ele veio correndo, era como se fosse assim, a porta como se estivesse daquele lado ali. Irmãos, ele veio no meio, ele veio correndo, do jeito que ele veio correndo, ele veio, bateu o pé na parede assim, ó, saiu correndo em volta do salão, deu 2 voltas em volta do salão e batia a cabeça nas paredes. Eu falei, misericórdia, eu não sabia, irmãos, eu era católico, não conhecia essas coisas. Não sabia. O Jesus da glória, onde que eu vim me meter? Aí eu já estava ali, falei, quem está na chuva é para se molhar, né? Fazer o quê? Ficar quieto aqui dentro. Vamos ver que trem que vai dar isso aqui. Aí, quando o rapaz saiu correndo, deu 2 voltas assim, bateu a cabeça e gritando e subiu lá para dentro de novo. Aí veio uma mulher. Eu não sei por que, pai. Deus tem que ser bobo. Aí veio uma mulher lá de dentro, dessa grossura, um vestidão rodado branco assim. Eu pronto, tá o capeta mesmo agora. Aí ela veio e falou com a senhora que eu tinha levado ela assim. E eu não sabia, irmãos, que a mulher que eu tinha levado lá, ela gostava desses trem. Aí ela veio e falou com a mulher que estava comigo, que eu levei assim, falou assim, ó, ele não pode ficar aqui não. Eu falei, mas por que? Lá fora está quente, a rua está deserta e sozinho, e é um lugar meio retirado, próximo de uma plantação de eucalipto. Não, ele não pode ficar aqui não, ele não pode ficar aqui não. Mas por quê? Não, ele não pode ficar aqui não, manda ele sair, manda ele embora, manda ele para outro lugar. Aqui dentro não. Mas por que ele não pode ficar aqui? Porque se ele ficar aqui, eu não vou conseguir fazer nada. Tem algo com ele que me atrapalha, tem algo com ele que me incomoda, tem algo com ele que me pode. Eu não sabia o que era, eu não conhecia. Na igreja católica, eu trabalhei com adolescente. A gente fazia encontros de adolescente. E são 3 dias. E eu sentia a presença de Deus. Eu sabia que Deus falava comigo. Eu sabia que Deus falava comigo. Só que é muita idolatria. Eu fui criado assim, minha mãe foi criada assim, sou descendente de italiano. Os meus avós, por parte de materno, parte de mãe, vieram da Itália de criancinha. E fomos criados assim, mas até que um dia Deus me libertou e me mostrou a verdade, porque Ele tinha um plano, um projeto na minha vida, e aqui estou eu hoje anunciando o Evangelho do Senhor. Isso foi aproximadamente em 98, por aí mais ou menos. 98, mais ou menos. Eu vim aceitar Jesus há 5 anos atrás. Mas Deus tinha e tem um projeto e uma obra na minha vida. E aí, irmãos, nós estávamos falando de José, do sonho de José. Eu falo a verdade, eu não tinha sonho de ser servo do Senhor, anunciante da palavra de Deus da maneira correta.
Mas Deus tinha um para mim, foi Ele que sonhou para mim. Quem vai contestar contra Deus? Eu quero ver quem contesta Deus. Aí, irmãos, quando eu aceitei a Jesus Cristo, Salvador da minha vida, aí começou o processo. Começou o processo na minha vida de Deus, para que Ele realizasse a obra dele na minha vida. Eu sofri, irmãos. O pastor André sabe da minha história. O pastor André conhece. Eu chorei. Chorei. E um dia, primeira vez que eu vim aqui nessa igreja, nessa porta aqui, ó, encostada ali na porta, eu do lado de fora, eu participando do culto, o pastor André me chamou, me deu um abraço e começou a orar por mim, e começou a falar em línguas, e Deus tomou ele em profecia, e Deus me disse. Só que a gente não entende. A ignorância do ser humano é muito grande. A ignorância do ser humano é muito grande. Ô irmãos, Deus usou ele em profecia. Deus falou comigo através dele que tudo seria restituído. Só que o ser humano é ignorante. Quando Deus fala que vai ser restituído, acha que é a mesma coisa, mas não é. Sabe por quê? Deus não te dá nada do que você perdeu, do que foi tirado de você, para que você passe a mesma situação, a mesma condição. Deus vai te dar o melhor. E quando Ele te dá o melhor, é o melhor que Ele tem para você. E quando Ele te restitui em dobro, com felicidade, com honestidade, com amor, com carinho, com santidade, com tudo isso. Sabe por quê? São os sonhos de Deus que tem que prevalecer. E Deus usou ele para falar que seria tudo restituído. E foi. E eu agradeço a Deus a todo momento pelo que foi restituído. Satanás tentou me derrubar, irmãos, de coração. Eu sentava na minha casa, eu sozinho, eu chorava de fazer poça de lágrimas no chão. Não tem vergonha de falar não. Eu duvido o homem que é homem, que tem a presença de Deus, que diz que não chora. Eu duvido. Ou não é homem, ou não tem a presença de Deus na sua vida. Mas vamos voltar aqui para José. Mas eu sofri, irmãos. Sofri. Mas Jesus me deu a vitória. Jesus me deu a vitória. Eu louvo a Deus pelo que Deus me deu. E José, quando fugiu da mulher de Potifar, já para terminar, José foi levado a cativeiro por uma mentira, por uma calúnia, por ele ser honesto. Só que Deus tem suas maneiras e seus meios de trabalhar. E lá naquela prisão, olha, irmãos, como que Deus trabalha. Mesmo na prisão, José não deixou de ser mordomo. O carcereiro Moro entregou a chave da prisão na mão de José. Você imagina o que é isso? A chave está aqui, você é responsável por todos os presos. Se é na época de hoje, entrega a chave da prisão na mão de um preso, foge não só ele não, foge a cadeia inteira. Foge a todo mundo. Mas sabe por que José não fugiu? Porque ele sabia que era um processo que ele tinha que passar. Sabe o que eu digo para você nessa noite que está passando por dificuldade, está passando por calúnia, por difamação, por injúria, por mentira, por falta de Deus operar um grande milagre na sua vida? Não desanima não. Sabe por quê? Não está na hora do milagre ainda. Não chegou ainda o momento. Não chegou ainda a hora certa. Porque se você prevalecer, se você permanecer na presença de Deus, mesmo tendo a condição de fugir, de sair, de escapar, mesmo você tendo essa condição, se você for fiel a Deus e mostrar a Deus que você está ali, Senhor, eu não vou fugir, eu vou permanecer, eu vou ficar até o fim, eu vou ser fiel ao Senhor, Deus vai te honrar no final, pode ter certeza. E então José, cuidando, irmãos, vocês imaginam, camarada preso,
com a chave da prisão na mão. O cara varrendo a prisão. Agora vai um pouquinho na canela dos preguiçosos. Ei, mesmo você que está em uma prisão, seja ela qual for, faça como José. Vai varrer a prisão. Vai varrer a prisão, vai limpar. Sabe por quê? Precisa de limpeza. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar, não deixe de crer nas coisas de Deus, não deixe de vir na casa do Senhor, não deixe de buscar a presença de Deus no santuário de Deus. José mesmo preso. Não, eu estou preso, eu vou ficar preso aqui, tranca essa cela aí que eu vou ficar aqui dentro aqui. Bota outro para limpar, mas não. Sabe por quê? Tudo que estava nas mãos de José dava certo, funcionava. Irmãos, eu creio que as nossas mãos são mãos abençoadas por Deus. Tudo que você tocar, tudo que você fizer, vai ser próximo, vai funcionar, vai dar certo. Aquele que você levantar as suas mãos e orar, a oração Deus vai receber. Se necessitar de cura, a cura vai chegar. Se necessitar de milagre, o milagre vai acontecer. Sabe por quê? As nossas mãos são abençoadas. Sabe por que eu falo que são abençoadas? Lá em Gênesis, Deus diz que nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, eu creio pela minha fé, mesmo eu sendo falho, sendo pecador, eu creio que nas minhas mãos, se eu buscar, se eu me purificar, se eu buscar a santidade, há santidade. E José lá na prisão, tomando conta dos presos, interpretou 2 sonhos. E através de 2 sonhos que foi interpretado, José foi lembrado. José foi lançado na cisterna por causa de sonhos. José foi lançado na prisão e interpretou. Os sonhos sempre estão nas nossas vidas. Não perca seu sonho. Não desista do seu sonho. Não desista. E através desses 2 sonhos ser interpretados na prisão, se lembraram de José por ele ter interpretado os 2 sonhos do padeiro e do copeiro. Não é isso? Aí lembraram de quem? De José. Olha como que Deus faz. José teve um sonho. José era pequeno, aproximadamente deveria ter aí, pela Bíblia, uns 18 anos, certo? Os 18 anos pela Bíblia. José era pequeno. José era da descendência de Jacó. Jacó não tinha muita coisa. Eles te lançam na prisão, você sabe por quê? Sabe por que os irmãos de Jacó lançaram ele na prisão? Venderam ele? Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados. Sabe por quê? Porque José era o mais querido de Jacó. Não vou falar isso não, Jesus. Não vou não. José era o mais querido de Jacó. Os irmãos de José ficaram com medo de quando Jacó morresse, Jacó deixasse a sua herança para José, por ele ser o mais querido. Irmãos, não se preocupe não, se eles estão com medo de você ficar com a herança do lugar onde você está. Sabe por quê? Eles se preocuparam só com a herdade de Jacó, só com a herança que Jacó tinha. Só que o que Deus tem para você é muito mais do que Jacó tinha, é muito mais do que a sua casa tem, é muito mais do que a sua família, o seu pai e a sua mãe podem te dar. Sabe por quê? Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para cada um de nós. A herança de Deus é muito maior. A mente do ser humano é muito mesquinha, muito pequena, pensa muito pequeno. Se preocuparam com a herdade de Jacó. Creio eu que meia dúzia de barracos, uns 4, 5 carneiros, umas 2 vacas, e eu acho que cachorro não existia naquela época não.
Mas é mais ou menos isso aí. Umas vaquinhas, uns carneirinhos, uns cabritinhos lá. Mas a Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos. Aí você imagina, meia dúzia de vaca, 2 dúzias de carneiro, 1 dúzia de ovelha e um poço. Vai dividir para 12 filhos. Vai dar muita coisa para alguém? Não. Mas Deus tem para dar e sobrar. A herança de Deus é muito maior do que qualquer um ser humano da face da terra. Sabe por quê? Lá no céu não tem cerca. Ele é murado para que os demônios não entrem. Mas o muro é, sabe de quê? Olha só. Aonde que nós vamos morar, irmãos? Um lugar onde o muro é de jaspe. As ruas são de ouro. Você quer herdade daqui dessa terra para quê? Para que você quer a herança do seu pai daqui dessa terra? Por que eles estão se preocupando com o que você está ganhando de Deus agora? Não se preocupa com a inveja de ninguém, não. Permaneça firme como José. Persevere como José. Seja honesto como José. Seja fiel como José. Seja crente como José foi. Aí José é lembrado. Uma outra coisa que me chama a atenção, às vezes nós queremos ajudar a Deus, né? Quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, ele já era com uma certa idade. Então a mulher dele quis ajudar, foi lá e pegou uma serva dela e deu para ele se deitar para que tivesse um filho. Mas, gente, era promessa de Deus, não era promessa da mulher dele. Ela não tinha nada que se meter no negócio. Verdade. Ela não tinha nada que se meter, era promessa de Deus. Então espera o tempo de Deus. Por isso eu falo, irmão, espera o tempo de Deus na sua vida. Não tente ajudar a Deus, não tente adiantar o processo de Deus na sua vida, não tente. Aí chegou no tempo de Deus, Sara foi e teve um. Aí começou, sabe o que? Os bicos, a picuinha. Eu quero que você mande ela embora. Em nome de Jesus. Sara disse para que a sua serva e o filho do teu esposo fossem expulsos do acampamento. Lá vai embora Agar, mas seu filho Ismael. Ô irmãos, cuidado com quem você manda embora da sua casa, cuidado com quem você manda embora da casa de Deus. Sabe por quê? Tem muitos lugares por aí afora que estão colocando os servos de Deus para fora da casa do Senhor, por falar a verdade, por não aceitar nada errado, por poder não compartilhar com coisa errada que está acontecendo nas igrejas por aí. Cuidado! Sabe por quê? Quem comprou José foi quem? Eu disse que Agar foi embora para o deserto com Ismael. Ismael se tornou arqueiro, flecheiro, e por aí vai a história. Quem comprou José dos irmãos dele, sabe quem foi? Os ismaelitas. Cuidado com quem você manda embora da sua casa, tá? Cuidado. Cuidado com quem você manda embora da casa do Senhor. Cuidado com quem você afasta da presença de Deus. Cuidado. Porque José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, os mercadores. Cuidado com quem que você manda embora, porque amanhã ou depois, essa mesma pessoa que você mandou embora pode te tirar do deserto. Pode ser uma mão que irá te conduzir a Deus realizar o teu sonho na sua vida. Cuidado. Cuidado. A gente vê, irmãos, muitos lugares por aí afora pegando um servo de Deus porque não é pastor, porque algumas coisas. Aí senta o pau, senta a lenha, pega membro da igreja e toma cacetada. Aí o membro vai embora. Cuidado, esse que foi embora pode ser o teu socorro no deserto amanhã. Cuidado, muito cuidado. E eu sei que tem gente aqui agora, que Deus falou comigo agora, que tem gente, quando eu falei isso, cuidado com quem você manda embora, você pensou assim: Senhor, essa palavra é para mim, porque mandaram eu embora e agora eu estou ouvindo a tua palavra.
Eu não tenho dúvida da palavra de Deus, eu não tenho dúvida da voz de Deus. Mas já estamos terminando. Cuidado. Quem levou José para o Egito foi Ismael, a descendente da tribo de Ismael, aquele que foi mandado embora para o deserto. E Deus é tão bom que foi mandado embora para o deserto, e Deus proveu pão e água para ele e para a mãe dele. Nenhum dos dois morreu, porque o desejo de Sara era que os dois morressem no deserto. Ninguém mandou ela ajudar Deus. Cuidado com quem quer ajudar Deus, muito cuidado. Mas José, voltando para José interpretou 2 sonhos e voltou para o palácio. Irmãos, ele não voltou para a casa de Potifar. Ele não voltou para a casa daquele que o comprou como escravo. Ele voltou para a casa do faraó. Naquela época o faraó era rei. Ele voltou para a casa do rei. Sabe o que eu tenho para dizer de Deus para você nesta noite? O rei manda te chamar. Mesmo você esquecido na prisão, o rei manda te chamar. O rei vai te mandar chamar. Sabe por quê? Os sonhos de Deus ainda não haviam sido realizados. E como eu disse que José era pequeno, José teve um sonho, José era pequeno, Jacó tinha lá uma meia dúzia de qualquer coisa, tá? E era só aquilo dali. E Deus tinha coisa grande para José. Deus tem coisa grande para mim e para você aqui nesta noite. Deus tem coisa grande para você que está participando dessa campanha, dessa cruzada, que vai ser fiel até o último dia. E o faraó manda chamar José, José interpreta o sonho. Sabe o que o faraó faz? Não bate em mim não, pelo amor de Deus. O faraó tira o dedo dele, do soberano, daquele que mandava tudo em todos, e coloca no dedo de quem? Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Você será como rei. Você será a segunda pessoa de Deus. Você será a segunda pessoa de Jesus Cristo. Tem muita gente, irmãos, que prega sobre essa passagem de José, mas procura levar para um lado que, cuidado, porque você que caluniou, quando pisar, no final você vai comer na minha mão. Como os irmãos de José foram procurar comida e sabiam que no Egito lá estava comida. Só que eles não sabiam que quem controlava tudo, tudo estava na mão de José. José poderia muito bem não vender nada para os seus irmãos. José poderia usar dessa oportunidade para descontar tudo aquilo que eles fizeram com ele. Mas nós não somos assim. Nós não somos dessa maneira. Nós somos diferentes. Nós temos a presença de Deus, assim como José tinha, nós temos a presença de Deus. E a nossa função, a nossa missão não é humilhar ninguém, não é desfazer de ninguém, não é descontar nada que ninguém fez conosco, não. É, sabe o quê? É estender a mão. É estender a mão, é ajudar. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus só colocou José como governador do Egito porque conhecia o coração de José. Deus